Hello everyone! Long time no see! Welcome to another video! Como vão todos vocês? Teacher Fábio Menin aqui mais uma vez, retomando os vídeos agora para 2018. Espero que agora de maneira mais regular. Vai ser. E sobre o que eu vou falar hoje? Eu vou falar hoje sobre o verdadeiro terror de muitos alunos de inglês que se chama Present Perfect. Present Perfect, que temos o Present Perfect Simple e o Present Perfect Continuous, certo? Mas qual é a grande questão sobre esse tempo verbal? Eu, particularmente, eu devo confessar a vocês que eu não me lembro na época que eu estudava inglês de eu ter tido grandes problemas com essa estrutura. Mas eu sei que é muito recorrente as dúvidas sobre esse tempo verbal. Então eu vou falar aqui sobre o Present Perfect Simple e depois sobre o Present Perfect Continuous, os seus usos, por que de repente as pessoas fazem alguma confusão, e vou dar alguns macetes para que vocês comecem a fazer uso mais natural e mais correto dessa estrutura, ok? Para começar, é importante que se diga que eu entendo por que há uma confusão. A questão é que não existe um imediato link, uma conexão, um equivalente correto em estrutura, em ideia, da maneira que a gente fala em português. Por exemplo, quer ver uma coisa? Se eu pergunto para você, há quanto tempo você trabalha nesta empresa? Vamos dizer que você esteja trabalhando nessa empresa, qualquer empresa. E eu pergunto, há quanto tempo você trabalha nessa empresa? Eu estou fazendo uma pergunta no presente do indicativo em português. E a tua resposta vai ser, olha, eu trabalho nessa empresa, digamos, tá? Eu trabalho nessa empresa há 5 anos. A tua resposta também foi no presente do indicativo. Em inglês a gente não pode fazer esse tipo de pergunta que conecta o passado com o presente, percebem? A pessoa ainda está trabalhando na empresa. A gente não pode utilizar o Simple Present, a gente tem que usar o Present Perfect. Então a gente vai se utilizar da estrutura que ela é composta da seguinte forma, um sujeito, no caso, vamos colocar I, depois vem o have, que trabalha aqui como um verbo auxiliar, e logo após o verbo principal no seu particípio passado. E o complemento, tá? Por exemplo, vocês viram a estrutura aqui, como é que eu vou colocar? Eu trabalho nessa empresa há 5 anos em inglês, caso eu ainda esteja trabalhando nessa empresa. Em inglês vai ficar da seguinte forma. I have worked in this company for 5 years. Percebem? I have worked in this company for 5 years. A gente utilizou o sujeito, I, a gente utilizou o have, que é o verbo auxiliar, que a gente não traduz para ter ou tenho, e a gente também se utilizou do complemento com o verbo worked, que aqui ele está no ed porque ele é um verbo regular. Então lembrando que os verbos regulares, eles têm a mesma forma no simple past e no past participle, ok? Ele sempre vai ter o ed. Então, aquilo que em um primeiro momento vocês vão ter a tendência de traduzir como eu tenho trabalhado nessa empresa há 5 anos, que não está tão longe da verdade, mas vamos combinar que não é a maneira que a gente fala. A gente tem uma tradução que a gente tem que olhar da maneira tradução. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Tradução não necessariamente é literal. Isso a gente já sabe. Agora, a gente também tem que entender a interpretação. Como é que a gente fala isso em português? Eu duvido que alguém fale, eu tenho trabalhado nessa empresa há 5 anos. Não. Vocês vão falar, eu trabalho nessa empresa há 5 anos, certo? Então, essa é a primeira confusão que o aluno faz. Ele não consegue entender por que em inglês eu não posso dizer I work in this company for 5 years. Bom, primeiro que a gente não tem que perguntar por quê quando está aprendendo um idioma, mas sim como. E o como, nesse caso, é utilizando-se da estrutura do Present Perfect, no caso, Present Perfect Simple. I have worked in this company for 5 years. Então, esse é o primeiro, é a primeira noção, é o primeiro uso do Present Perfect Simple, para falar sobre alguma atividade que iniciou no passado e que ela ainda é real no presente. Ok? Uma outra coisa que a gente tem que entender também com o uso do Present Perfect é que a gente não pode dizer quando aconteceu. No momento que você fala quando aconteceu alguma coisa, ele já se caracteriza como um Simple Past, ok? Ou Past Simple, depende
da gramática que você esteja lendo. Então, no momento em que eu coloco quando aconteceu alguma coisa, eu preciso colocar no passado, evidentemente tendo essa coisa ocorrido no passado. Quer ver um exemplo? I have worked in this company for 5 years, que é o exemplo que a gente colocou no Present Perfect Simple, coloca a ideia de que eu ainda estou trabalhando lá. Caso eu tenha sido demitido ontem, eu não posso mais usar essa estrutura. Eu preciso colocar no past, no Simple Past. E nós sabemos que o Simple Past é apenas I worked in this company for 5 years. Traduzindo para eu trabalhei nessa empresa por 5 anos. Entendeu? Isso me diz que a pessoa não está trabalhando mais lá. Present Perfect, a pessoa ainda está trabalhando lá. E é importante a gente ter essa noção da ligação do passado com o presente. E não apenas ligação da ação que vem sendo desenvolvida, mas também muitas vezes dos efeitos presentes hoje nos afetando agora que foram iniciados lá no passado. Como assim? Eu gosto de dar um exemplo bem fácil para a gente ficar com isso na cachola, tá? Que é o exemplo do carro. Vamos supor que eu chegue aqui com o meu carro absolutamente limpo, maravilhoso, brilhando, porque evidentemente eu lavei o carro. Digamos que eu lavei meu carro ontem à noite. Eu chego aqui hoje e o meu carro está brilhando. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim, you have washed your car. Você lavou o seu carro. Claro, por que se utilizou o Present Perfect nesse caso? Porque os efeitos daquela lavagem de hoje ainda nos são reais aqui. Eles ainda afetam a realidade. É um resultado que nos é evidente, ok? Agora, vamos supor que eu lavei o meu carro ontem à noite, mas hoje de manhã eu passei num lugar muito sujo e encheu de barro e está todo sujo de novo, eu cheguei no mesmo horário. Aí vocês não podem dizer you have washed your car. Vocês vão dizer, oh, you washed your car yesterday, didn't you? Entendeu? Você lavou o seu carro ontem, não lavou? Ou você pode dizer, man, can you believe I washed my car yesterday? Olha a colocação do yesterday, ontem, né? Que ele é presente no past simple porque ele está colocando, ele está localizando temporalmente quando aquela ação ocorreu. Então, no momento em que eu tenho uma situação onde eu tive um início, um desenvolvimento e um fim localizados num período no passado, eu não posso mais usar o Present Perfect, Simple ou Continuous, porque ele não está mais nos afetando. Hoje, os resultados daquela ação feita ontem já pertencem apenas a ontem. Espero que tenha ficado claro. Lembrem sempre disso, o exemplo do carro limpo, ok? Uma outra utilização para o Present Perfect Simple é quando tu queres falar sobre alguma coisa que ocorreu recentemente. Por exemplo, acabei de ver a sua mãe. I have just seen your mother. O que eu estou colocando aqui nessa informação? Que recentemente, há poucos minutos atrás, eu vi a tua mãe, certo? Aí, vamos dar uma olhada no decorrer dessa conversa. I have just seen your mother. When? 5 minutes ago. I saw your mother 5 minutes ago. Entenderam a mudança? No momento em que eu falei que eu vi a mãe desta pessoa há pouquíssimo tempo atrás, eu usei o advérbio just, inclusive, para dar aquela ênfase de quão recente foi esse acontecimento. I've just seen your mother. Eu acabei de ver a tua mãe. O interlocutor que eu fiz com tamanha maestria e dramatização pergunta, quando? When? Aí eu respondi 5 minutos atrás. Eu vi a tua mãe 5 minutos atrás. Eu transformei aquilo que antes era Present Perfect Simple em um Simple Past, porque eu já falei quando aconteceu. Então, não se aplica mais o Present Perfect Simple. Outra utilização do Present Perfect Simple é para falar sobre quantas vezes tu já fez alguma coisa, ou se tu já fez ou se não fez alguma coisa. O que causa um pouco de confusão no português, porque quando a gente fala em português, a gente fala no presente. Por exemplo, nossa, essa é a primeira vez que eu como sushi. Falei no presente do indicativo. Em inglês, eu não posso falar no present simple, eu não posso falar wow, this is the first time I eat
sushi. No! Vocês têm que utilizar o present perfect. Wow, this is the first time I have eaten sushi. Por quê? Porque o present perfect simple ele também é utilizado para falar sobre experiências de vida, quantas vezes tu já fez alguma coisa ou não fez. Para esse tipo de informação, a gente vai usar o present perfect simple. Até para falar sobre coisas que vocês não fizeram. I have never gone to the Middle East. Eu nunca fui para o Oriente Médio. I have been to Paris 3 times. I have been to Japan 5 times. E assim por diante. Passa a ideia de alguma coisa que até aquele momento é a realidade. Ele está ligando de uma certa forma o passado com o teu presente naquele momento que tu está falando. Porque amanhã tu podes vir a viajar de novo, podes vir a comer sushi de novo, enfim. A gente está sempre em constante mudança e desenvolvimento e o present perfect ele acompanha esse tipo de realidade. E quando se faz pergunta também, para saber quantas vezes a pessoa já fez alguma coisa ou se ela já fez alguma coisa, a gente vai usar também o present perfect. Como o have é um verbo auxiliar, ele vai para frente. Have you? Have you? Você alguma vez já foi a Gramado? Have you ever been to Gramado? Have you ever been to the United States? Have you ever been to a soccer game? E aí vai. Quando tu pergunta se a pessoa alguma vez já fez alguma coisa em sua vida. Present perfect. Tá, e o present perfect continuous? É importante dizer o seguinte, ele muda em estrutura, né? Olha só como é que é a estrutura do present perfect continuous. A gente tem um sujeito mais o have e também temos o been, que ele se gruda, ele se coloca dentro dessa estrutura. O have been ou o has been, se for terceira pessoa de singular, ele vai estar sempre ali. O que muda mesmo é quando vem o verbo logo após, que a gente não usa mais no particípio passado. A gente vai usar com o ing. Vou dar um exemplo para vocês. I have been studying since 10 a.m. O que significa isso? Ele está falando que desde as 10 da manhã ele está estudando. Qual é a diferença? Eu não poderia dizer I have studied since 10 a.m. Poderia, só que tu vais preferir usar o present perfect continuous quando a tua ênfase for no tempo de duração ou até na intensidade daquela ação. Certo? Vou dar um exemplo de novo, um exemplo um pouquinho mais dramático. I have been studying since 10 a.m. Sacou? Entendeu a dramaticidade da coisa? Quando a gente põe uma ênfase na duração da ação, a gente vai usar o present perfect continuous. Ou quando a gente vai também dar uma ênfase na intensidade da ação. I have been working a lot. Certo? Eu tenho trabalhado, eu estou trabalhando muito. Importante dizer que no present perfect continuous existe uma possibilidade da gente colocar aquele tenho que está ali, porque é como existe uma certa ligação com a maneira com que a gente fala em português. Por exemplo, eu tenho ido ao interior todos os finais de semana. Que fica I have been going to the countryside every weekend. Sacou? Fica realmente parecido com o que a gente fala em português. Na real, eu sei que assim, ó, é muita coisa, mas é importante a gente ter em mente o seguinte, o present perfect, essa estrutura, ela não é tão utilizada no inglês dito nos Estados Unidos. Ele é muito mais utilizado no inglês dito na Europa, o inglês britânico. Tá? Mas ele é gramaticalmente aquela parte, digamos, correta para se falar sobre aquelas determinadas situações que eu falei antes, ok? Então, dando aquela recapitulada, present perfect simple, falando sobre atividades ou ações que começaram no passado e que ainda são reais no presente. 2, quando a gente está falando sobre coisas que a gente já fez, quantas vezes a gente já fez alguma coisa, ou se a gente nunca fez alguma coisa, também para perguntar quantas vezes ou se a pessoa já fez alguma coisa na sua vida e quando uma atividade recentemente aconteceu. Present Perfect Continuous vai ser usado dando uma ênfase maior na duração da ação e na intensidade da ação. Certo? Bom, eu espero ter ajudado, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas que são até bem pertinentes e são super recorrentes sobre o Present Perfect, seja o Simple, seja o Continuous. Evidentemente que tudo é estudo, a gente tem que dar aquela estudada, a gente tem que dar aquela praticada, mas tenho certeza absoluta que se vocês
prestarem atenção nesses detalhes, nessas diferenças, vocês vão ter um relacionamento muito melhor com esse tão polêmico tempo verbal. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É só clicar ali, vocês vão receber sempre que eu atualizar, colocar novos vídeos aqui, vocês vão ser os primeiros a saber, eu prometo. Ok? See you next time.